Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarconoob. O meu nome é Thiago e bem-vindos a mais um episódio do Beyond, né? Para quem não se lembra, é um programa onde eu costumo falar mais de questões espirituais, de questões filosóficas, né? E que não necessariamente tenham a ver com política, né? Nesse episódio eu gostaria de abordar um pouco, talvez uma questão que possa ser relativa a um pouco de política, né? Mas é uma coisa que eu, sinceramente, eu fico muito incomodado, né? Eu ia deixar pra gravar esse episódio em setembro, que é justamente o momento próprio para isso, né? Mas quem sabe? Eu gostaria de falar nesse episódio um pouco sobre a questão da depressão, né? Como ela se manifesta e o seu possível término, né? E como isso tem sido explorado justamente em setembro, que é o que eles chamam de mês amarelo, o que é chamado de mês amarelo, né? Primeiro de tudo, né? O que é depressão, né? A depressão ela é uma doença, lógico, né? Uma doença psicológica, mas ela costuma se manifestar mais com uma constante pensamentos negativos, né? Pensamentos assim, ao ponto de que isso eu já ouvi falar dos meus psicólogos até, que é muito normal para quem tem depressão, ver justamente as cores do dia de uma forma mais desbotada, né? É engraçado como o nosso cérebro funciona, né? O porquê que eu tô falando disso, né? Primeiramente porque eu tenho, né? Eu tive que enfrentar por muito tempo esse tipo de coisa, né? Essa doença, né? Não é muito fácil, né? Diga-se de passagem. E às vezes é dias que, né? Chega a ser horas, dias. E é lógico que às vezes você vê a pessoa, ela tá feliz, tá rindo, e não necessariamente ela está bem, né? Esse é um problema. A gente costuma ver as pessoas de uma forma e tem uma certa impressão. Não necessariamente, né? Então assim, é porque tem momentos em que há crise, né? Pelo menos da forma como se desenvolveu comigo, é que houve crises, né? Houve dias que realmente tudo que era me falado, que era coisa, era da pior forma, eu consegui interpretar da pior forma possível, né? E assim, realmente não é uma doença fácil, né? Não são momentos fáceis, não é uma simples tristeza como também é falado, né? Mas aquilo sempre melhora, sempre coisa. Eu sei que a intenção de muitas pessoas é justamente quando vão tentar dialogar com uma pessoa depressiva, é como falar, não fica assim, isso vai passar. Cara, a pessoa sabe disso. Por mais clichê que seja, a pessoa sabe disso, a pessoa, né, ela só precisa de uma força pra aquele momento. Não é somente dizer e cair fora, entendeu? Porque é uma tristeza assim bem profunda, né? Aquela coisa assim de você realmente não conseguir ver nenhuma luz, nenhum fator positivo na vida que você está levando, em relação nenhuma, né? E só que assim, como as pessoas não sentem, apenas veem aquilo, é muito comum, né? As pessoas falarem certas frases clichê, né? Mas não é fácil, assim.
tem vezes que chega a ser assim, uma luta da pessoa por si mesma, né? Somente a pessoa pode se fazer suportar naquele momento, né? E como eu falei, não é porque a pessoa tá rindo, tem momentos que ela tá rindo, que ela tá feliz, que ela faz piada e tudo mais, que ela esteja bem, né? Às vezes é porque ela tá passando por aquilo, mas não é de uma forma tão intensa, por assim dizer, né? E isso me leva assim, me leva ao ponto de que assim, muitas pessoas acabam de fato não vendo nenhuma outra saída, né? A não ser a própria morte, né? Porque uma vez que aqueles constantes sentimentos, aqueles constantes pensamentos não parecem ser eternos, parece que não vão embora de jeito nenhum, né? O único alívio que uma pessoa tem seria a própria morte, seria a própria causar esse tipo de coisa, né? De término, né? Para ela é a única forma, né? É a única forma de se aliviar de toda aquela dor que ela não consegue se livrar, né? Porque tem vezes que não é através de remédio, né? E muitas vezes a própria família ela não tem esse entendimento também, né? Então a própria família ela vê aquilo como uma coisa boba, como uma coisa assim, é só temporário e tudo mais. Só que se a pessoa não tiver uma estrutura espiritual, uma estrutura psicológica muito forte e não tiver também com alguma ajuda, né? A única saída para ela, que ela vai enxergar é justamente o suicídio, né? Eu particularmente eu tenho umas ideias bem contraditórias, né, com relação à questão do suicídio, né? Eu falo contraditórias porque ela vai de encontro a tudo e qualquer forma que as pessoas falam, né? Que é um pecado contra Deus, que é uma coisa errada e tudo mais, né? Só que somente quem acaba sentindo essa dor, por mais forte que seja, sabe que realmente o suicídio é a única forma de você lidar com isso, né? É lógico que, como eu falei, se a pessoa não tiver uma estrutura psicológica muito forte, ela vai acabar cometendo, né? Porque é como se fosse o único a única força de desespero, né? O desespero dela é dar um último grito, sabe? De tentar se livrar daquilo, né? E acaba cometendo, né? E acaba então assim é complicado falar sobre isso, né? Nessa questão. Como eu falei, eu por muito tempo eu acabei tendo que lidar com isso, né? Teve dias que não dava nem coragem de sair da cama, né? Como se a cama fosse né? E é lógico, né? Que eu sempre tive pais que sempre me sugeriram procurar ajuda, procurar em psicólogo e tudo mais. Com o tempo as crises foram diminuindo, né? Hoje já faz um bom tempo que eu particularmente não tenho, né? Mesmo porque o que aconteceu esse ano, no começo desse ano da minha vida, eu não tive nem assim, eu não parei para fazer nada, né? Não parei para pensar nisso, né? Não tive nem porquê, né? Ou seja, eu tive alguma coisa mais importante para me ocupar,
né? Aliás, essa é uma dica também, tá? Que eu sei que para quem sente, nos momentos que você se sente assim, né? Não sei quais são os meus poucos, né? Meus poucos visualizadores, né? Sei lá, meus telespectadores, né? Vocês que me ajudam né, a me dar um pouco de views, assim, que eu tenho, né? Os quais eu sou muito grato, diga-se de passagem, mas voltando. Pra quem se sentir assim, né, é sempre bom tentar procurar alguma coisa pra fazer, né? Procurar ocupar um pouco a cabeça, né? Mesmo porque parece besteira, parece muito clichê, né? Não faria sentido eu dar uma sugestão falar coisas que eu acabei de criticar. Mas eu vou falar porque que é bom sempre buscar alguma coisa mais para se fazer, né? Porque como a gente controla o pensamento, como a gente controla os pensamentos, né? Se a gente ficar deitado, ficar só naquilo o tempo todo, aquele pensamento vai atrair outros, né? Atraindo outros, aquele quadro tende sempre a piorar, né? Quando você busca alguma coisa pra fazer, seja jogar videogame, por mais um jogo que você goste, né? Ou sei lá, ouvir uma música que você goste, né? Nesse ponto eu vou entrar daqui um pouco. Ou seja, você procurar alguma coisa, alguém para ajudar, fazer um serviço voluntário, isso te tira desse padrão de pensamento, tá? E saindo desse padrão de pensamento, né, às vezes até ajuda na recuperação, até na saída da crise, né? E é lógico, como eu falei, procurar ajuda, né? Procurar uma ajuda psicológica e tudo mais, que é importantíssimo, né? Mas eu vou voltar um pouco para falar de música, que é o seguinte, né? Pode ser que não resolva para muita gente, tá? Mas eu particularmente eu gosto de sentir um pouco daquele sentimento. Eu gosto de aproveitar aquele sentimento, né? Porque é aquilo. Sentir aquilo é um sentimento. Então é besteira você ficar reprimindo ele por muito tempo, né? Então uma banda que costuma falar muito comigo quando eu tô nessa situação é Linkin Park, né? Para quem é dos anos 90, dos anos 90, 2000, vai se lembrar, né? Infelizmente até teve o vocalista acabou, né, justamente caindo nessa, né? Levando até o final a consequência do suicídio, mas enfim. O que é uma pena, né? Sempre uma perda enorme, assim. Mas enfim, o porquê que eu tô falando de mim, né? Mas o porquê que Linkin Park sempre conversa comigo quando eu tô assim? Porque as próprias letras falam disso, né? Principalmente as mais antigas, as músicas, os CDs mais antigos, né? A exemplificar o próprio Meteora, que é o mais conhecido deles, né? Que mais? Tem vários, né? Se eu pegar a minha playlist, né, de Linkin Park, eu vou lembrar uma porrada de músicas, né? Mas como eu falei, o próprio clima, a própria melodia, e a própria letra, como eu já disse, elas conversam sobre isso, elas conseguem te expressar tudo aquilo que talvez você possa estar sentindo, né? É por isso que eu acho essa banda uma banda fantástica, né? Eu logicamente não acompanho mais, infelizmente, mas essas músicas antigas elas costumam conversar muito comigo, né? Pode ser que para uma pessoa ou né, para outras bandas melhorem, às vezes até uma banda que fale completamente ao contrário, né? Mas isso vai de pessoa para pessoa,
né? Eu tô falando eu falei do meu exemplo, eu usei isso como um exemplo meu, da minha vivência, né? Vocês sabem que muito do que eu falo aqui nesse podcast é justamente o que eu penso, da forma como eu penso, como eu falo, né? Do que eu passo e tudo mais, né? É basicamente um podcast de opinião, né? Mas, enfim. Então, assim, faz bem, às vezes, aproveitar um pouquinho. Mas tenha em mente, né, que é uma dica que minhas amigas já me mandaram, né, já me falaram, e que faz muito sentido, né? Eu concordo sempre com elas. Que é, assim, que não seja uma coisa perpétua, né? Que, assim, você tem o direito de se sentir assim, né? Principalmente em lares que as pessoas não possam não entender, não compreender como é, né? Mas que seja por uma hora, né? Por alguns minutos, uma hora, às vezes até pelo dia, né? Você pegar um dia e falar, não, eu vou me sentir assim. Mas no dia seguinte, tenta fazer outras coisas, né? Às vezes também, se for possível, focar um pouco na própria rotina, né? Cuidar de planta, cuidar de animais, né? De pets, né? De animais de estimação, sei lá, assim, qualquer coisa que te tire daquele tipo de pensamento, né? Desse ciclo de pensamento, né? E é isso, assim, sabe? O suicídio não necessariamente pode ser a última forma. Às vezes aparenta-se a última forma, né? A única forma, a única coisa. Mas não necessariamente possa... Não necessariamente é, né? Uma outra coisa que também eu evitaria, né? Quando eu sempre comecei a evitar desde então, né, principalmente nos momentos de crise, é a rede social, né? Por quê? Porque a rede social ela costuma ter muita coisa, tem muita energia negativa, muita coisa negativa. E quando você olha por aquilo, você vê que o mundo todo é aquilo, né? E não, o mundo não é só aquilo, né? Por isso que eu falo, tenta buscar uma rotina, tenta sair desse padrão, né? Inclusive o de rede social, né? Mas falando de rede social, tem uma coisa que acontece em setembro que me deixa um pouquinho injuriado, né? Que eu falo de pessoas que não possuem depressão e querem dar palpite, sabe? Eu detesto esse tipo de argumento, tá? Mas vocês vão entender o porquê que eu detesto esse tipo de... que eu falei isso, né? O que acontece? Você passa o ano inteiro, né, em rede social, em ambientes de trabalho, de escola, coisa assim, debatendo com pessoas e estando sempre naquela coisa, né? E outra coisa, quando você está nesse ambiente, a pessoa não quer saber se você tem depressão ou não, se você pensa em suicídio ou não, entendeu? Mesmo porque depressão não tem cara, né? Ninguém vai entender. E justamente nesse tipo de situação, né? Você tá num momento em que a depressão não tá atacando. Então a pessoa não quer nem saber, sabe? Só que chega o mês de setembro, o que tem de gente falando pra se preocupar com suicídio, com coisa, é incrível, sabe? E é esse tipo de hipocrisia que eu detesto, né? Eu vou falar mesmo, tá? Eu odeio esse tipo de hipocrisia,
Entendeu? O cara passa, sei lá, 11 meses do ano xingando o amiguinho, tá ligado? Mandando o amiguinho morrer, tá ligado? Aí chega em setembro, não, vamos nos conscientizar com a depressão, que é perigosa, que não sei o que. Mano, a vontade de mandar a merda pra essa galera é grande, diga-se de passagem, né? Porque é uma puta de uma hipocrisia. É muita hipocrisia você mandar quase o cara que o cara que tem grandes chances de ter, né? Passar quase um ano inteiro o cara morrer, e quando chega setembro fala pro cara não fazer. Porra, mano, se liga, sabe? Depois vem pagar de justiceiro social. Vá merda, mano. Com todo respeito, mas vá merda, tá? Porque assim, porque é o seguinte, se é pra conscientizar disso, que seja o ano inteiro. E também se preocupa com quem você vai falar. Entendeu? Mas não. Aí começa dia 1º de setembro, vamos nos conscientizar e tudo mais. Dia 1º de outubro já tá voltando a mandar o amiguinho a merda. Cara, esse mundo tá uma merda, diga-se de passagem, né? Mas eu tenho as minhas teorias do porquê isso, né? Assim, a pessoa passa o ano todo xingando meu amiguinho, né? Mandando meu amiguinho uma merda e tudo mais. Quando chega setembro, ele vê naquilo uma oportunidade de se redimir momentaneamente. É como se fosse o confessionário, tá ligado? Em que o cabra vai lá, fala pro padre, eu pequei e tal, assim, né? Traí minha mulher, comi demais, né? O cara comete todos os 7 erros, simplesmente os 7 erros capitais, tá ligado? Aí o cara fala assim, aí o padre fala, beleza, reza isso que tá, beleza, né? Aí o cara faz, né? Todo mundo assim. No dia seguinte tá voltando a fazer tudo de novo, tá ligado? É cômico, chega a ser cômico uma coisa dessa, né? Mas, enfim. Ou seja, é uma forma de pagar de bonzinho nas redes sociais, né? Pagar de, olha, tá vendo como ele é altruísta, ó, tá vendo como ele é solidário e tudo mais? Entendeu? Quando no final das contas ele só no dia seguinte ele tá voltando a fazer toda a mesma merda, sabe? São essas coisas que é difícil. Assim, na sociedade atual é complicado você analisar, né? Você expor, tá ligado? Mas assim, eu fico tão de saco cheio quando chega setembro, né? Tão coisa que eu me afasto ainda mais de tudo, tá ligado? Né? O cara vem com um lacinho amarelo, entendeu? Eu já ignoro, né? Porque se você for falar umas verdades, você acaba criando inimizades desnecessárias, aquela coisa toda, né? Que todo mundo já conhece. Mas assim, eu tô falando do Setembro Amarelo, né? Mas isso é em qualquer lugar. Tipo, em qualquer coisa que possa ser pelo menos demonstrar que a pessoa se concorda com esse tipo de com certas pautas, né? Que dê a ela pelo menos um título de altruísta, de pessoa
né, que é empática e tudo mais, entendeu? Pra ela tá vindo, né? Na realidade, eu penso também que esse é um dos problemas das redes sociais, né? As pessoas vivem mais pela aparência, né? E por títulos, entendeu? O cara recebeu o verificado no Twitter. Nossa, o cara é importante para as pessoas. Porra nenhuma, às vezes o cara é só um migué, sabe? Só porque tem quantidade de um número lá de seguidores, entendeu? O cara é influencer. O que ele difere de você? Só porque, como eu falei, todo setembro ele coloca um negocinho amarelo, tá ligado? Cara, tem umas coisas que eu realmente não vou entender, não entendo, tá ligado? E cara, e assim, o problema disso tudo é a banalização das coisas, né? As coisas estão sendo muito banalizadas, né? E também porque o que acontece é o seguinte, na hora da argumentação, isso é usado como uma coisa que, não pode falar, viu? Toma cuidado, entendeu? Dá vontade de bater numa pessoa nessa, eu vou ser sincero, tá ligado? Porque, mano, como é que o cara banaliza uma coisa e depois fala que não pode fazer... E depois usa exatamente isso como argumento? E eu tô falando isso porque isso já aconteceu comigo, no Twitter, uma vez, tá ligado? O cara falou, não, porque isso não é uma coisa que você pode brincar. Mano, vá merda, tá ligado? Porque assim, ao mesmo tempo que se banaliza o termo, né? Porque também virou modinha, né? Todo jovem hoje fala aqui, não, eu tô sentindo uma tristeza profunda. Então eu tenho depressão. Mano, não. Tá ligado? É estupidez o que você tá sentindo, na real. Tá ligado? Que você tem. Entendeu? O fato de confundirem qualquer tristeza com depressão é uma coisa... É uma merda. Tá? É uma merda. Porque é a mesma questão do estupro, tá ligado? Você banaliza uma coisa que deveria ser séria, né? Pra que quem tem não tem como falar. Ou pra quem sofre não pode não ter credibilidade pra falar, né? Então assim, quando uma pessoa determina qualquer tristeza é depressão, né? Você tira de quem tem depressão justamente, inclusive, o fator de diagnóstico. Porque, pensa só, o cara que fala assim, não, eu tenho depressão e tal, assim. Aí aí as pessoas vão ver que aquilo é só... Que aquilo é uma tremenda de uma estupidez, o cara só tá querendo se vitimizar por coisa, tá ligado? E aí vai achar que talvez o filho, o parente que realmente tem, o cara vai falar assim, não, mas isso é besteira, isso é ele querendo vitimizar, tá ligado? Ou seja, tá ligado? Um dos fatores das famílias não terem, de muitas famílias não terem compreensão do grau dessa doença é justamente por causa de gente que quer ganhar view, que quer se vitimizar em rede social pra ganhar like, pra ganhar peninha, pra ganhar coisa, tá ligado? Que acaba causando isso. Aí o que acontece? O pai e a mãe, a família não vai reconhecer, vai achar que aquilo é besteira. Até que acontece uma coisa grave,
tá ligado? Até que o cara não se vê outra alternativa e se matar, tá ligado? Isso é uma outra coisa que eu fico... Desculpa. Que eu fico muito injuriado, tá ligado? O cara que fica pagando de depressivo no coisa. Primeiro de tudo, tá? Pra quem tem depressão, a última coisa que o cara quer, que a pessoa quer, é entrar em Facebook. Então, a pessoa que tem de fato depressão, ninguém vai ficar sabendo que tem depressão. Né? Lógico que tem alguns que realmente tem e tal, assim, mas isso é uma outra história. Cada pessoa vai reagir de um jeito, né? Mas a pessoa não vai querer nem entrar em Facebook. Ela não vai falar que tem depressão. Ela não vai falar que tá triste, tá? Você não vai saber que a pessoa tá com depressão, a não ser que você vá falar com ela, tá? Esse é o primeiro ponto. Entendeu? Então, eu posso estar chutando aqui, mas é bem possível que 90% de gente que se vitimiza em Twitter, em Facebook, em whatever, seja de fato mais para ganhar like e mais para se vitimizar do que realmente tenha depressão. Tá ligado? Transformaram depressão, essa parte de depressão, suicídio, numa puta de uma brincadeira, tá ligado? E isso me deixa muito injuriado. Somente quem vai definir, não, você tem depressão, não, você tem, realmente é bom você cuidar, é um psicólogo, tá ligado? É somente um profissional dessa área que vai conseguir, um psicoterapeuta, que vai conseguir fazer esse tipo de diagnóstico mais preciso, tá ligado? Não é simplesmente... Não é o cara sentir tristinho, né? Porque perdeu a namoradinha, porque o pai botou de castigo, porque foi mal na escola, né? Que vai dar um trigger no... Pode ser um dos triggers, mas não é o principal, tá ligado? Às vezes até um desentendimento em casa pode ser um trigger, tá ligado? Mas não é mas o cara não vai correr pro Facebook pra... gente, minha namorada me deixou, meu namorado me deixou. Porra, não vai fazer isso, tá ligado? O máximo que pode fazer é ir pra cama, desligar as luzes e tentar dormir. Ou tentar, sei lá, ficar naquela coisa dele. Não é uma coisa... Não é uma coisa que a pessoa vai ficar chorando em Facebook, não. Sabe? Tipo assim, isso acontece, como eu falei, isso acontece muito em setembro. Porque não sei quem foi que definiu que isso é uma coisa que só pode ser cuidada do dia 1º ao último dia de setembro. Mas enfim, tá ligado? Porque tem outra coisa que depressão que não tem, é horário. Ele não vai querer saber se é abril, se é janeiro, ela não vai esperar até setembro, né? Tipo assim, o cara começa a ter uma piora no quadro dele em abril, dependendo da coisa do cara, morre em maio. Tá ligado? Não faz sentido. Aliás, essas datas, né? Essas datas de conscientização e tudo mais, o mês de tal lugar, de tal coisa, não fazem a porra do menor sentido, tá ligado? É lógico que assim, fica muito óbvio que aquilo é mais marketing e tal, né? É o mês em que muitas empresas conseguem falar, botam assim lá, nós defendemos isso, nós defendemos aquilo, né? Mas assim, não faz sentido, sabe? É uma completa inutilidade aquilo, entendeu? Mesmo porque, como eu já falei,
a depressão é uma luta constante, né? Ela não se resolve em um mês, né? Eu tô falando da forma como foi comigo, tá? Eu passei por no mínimo 3 ou 4 psicólogos, né? Num curso de acho que 2 a 3 anos, né? E assim, só hoje que eu me sinto bem melhor para fazer as coisas, né? Que eu por enquanto não tô tendo não tô tendo crises, entendeu? Mas então assim, e também é muito importante que as pessoas que a família ajude, tá? Não adianta nada também você deixar só nas mãos do psicólogo para resolver isso, né? Eu penso que é um trabalho trino, né? Depende da pessoa, da família e do profissional, né? Porque não adianta nada o cara ir frequentar um psicólogo, mas chegando em casa é criticado o tempo todo, é acusado de tudo, entendeu? As pessoas minimizarem aquilo que está sentindo. Ah, isso é besteira. Ah, isso vai passar. Isso entendeu? Isso é frescura, né? Ah, mas você não está passando no psicólogo, entendeu? O paciente, quando ele está em casa, as pessoas têm que ter um certo jogo de cintura. A coisa é essa, né? As pessoas precisam ter um certo modo de falar. Se a pessoa foi diagnosticada com depressão, talvez a forma como se fala afeta, né? Pelo menos assim, pode ser que a forma como as pessoas vão reagir, vão agir, depende, como eu falei, depende muito, né? Eu tô falando com base no que eu passei, né? As pessoas têm que ter um certo jogo de cintura, né? E saber ouvir, né? Por mais que esse seja basicamente o trabalho de um psicólogo, né, ouvir aquele paciente e tentar ajudá-lo da melhor forma possível, né? Eu penso que a família também tem que ter isso, né? Evitar certas expressões brutas, né? Ou ficar acusando de qualquer coisa. Se a pessoa errou, tenta ver de uma forma mais... Não tentar acusar, nossa, né? Como se fosse o fim do mundo. Cara, porque não é. Entendeu? Não é fim do mundo. Nenhum erro é fim do mundo. Não é fim do mundo. Sabe? E outra coisa, uma outra coisa também. Pode ser que as pessoas... mas a gente fala dessa forma porque é pra ele tentar reagir. Dependendo da pessoa, isso só piora. Porque o que acontece? Né? O que eles chamam de amor duro. Né? Que é aquela coisa assim, você tentar provocar a pessoa pra pessoa reagir. Cara, dependendo da pessoa, vai justamente ao contrário. Porque a pessoa vai começar a se fechar numa defensiva. E quando a pessoa se fecha numa defensiva, fica cada vez mais difícil. Né? Porque a pessoa já não tem mais confiança na própria família para se abrir, né? Com medo de que vá ser atingida em qualquer momento. E isso só piora. Vai chegar uma hora que aquilo, né? Que é o que eu falei. Ao mesmo tempo que ela vai tentar acabar com a dor dela, ela vai tentar
vai tentar escapar desse ambiente, né? Desse ambiente que a própria família cria, né? Mas, enfim, talvez eu faça um outro episódio. Esse episódio ficou meio... Dos meus parâmetros ficou curto, né? Mas, enfim. Eu agradeço quem ouviu até aqui, né? Como sempre. Eu literalmente me sinto muito feliz, muito satisfeito quando eu vejo aquele simples like, né? Ou aqueles comentários, poucos comentários e tudo mais, né? Mas, enfim. Agradeço quem viu até agora, né? Me sigam nas redes sociais, aquela coisa toda que todo mundo já conhece, né? Pra quem estiver vendo no YouTube, em breve eu pretendo lançar no Odyssey, né? E é isso. Um forte abraço e até mais.